Boa noite, amada igreja. Graças e paz a todos. Também boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Graças e paz, que Deus abençoe. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Peço que os irmãos abram a Epístola aos Romanos, no capítulo 8. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Amém. Como vemos no versículo 26, no parte B, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo nos ajuda a orar como convém. E como Deus que sonda nos nossos corações, sabe a vontade do Espírito Santo e intercede por nós, ele faz a vontade do Espírito. Que nesse estudo de hoje, que estamos continuando com o Pai Nosso, e como quem pode fazer essa oração, que toda vez que oremos conforme a vontade de Deus, através da intercessão do Espírito Santo. Amém? Antes de dar a palavra ao nosso pastor reverendo Mário, eu farei uma oração. Santíssimo Deus e eterno Pai que estás no céu, graças te dou, Senhor Todo-Poderoso, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar aqui na sua casa com os meus irmãos para aprender uma porção da sua palavra, Senhor. Abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos aprender mais de ti e que toda a palavra ensinada aqui seja para honra e glória do seu nome e que para o seu reino avance. É isso que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. A palavra está com o nosso reverendo Mário. Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Você que também nos assiste via internet. Que a paz do Senhor esteja com você. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos falando da vontade de Deus, não é? E na terça-feira passada, nós dissemos que a palavra de Deus nos diz que a sua vontade é que nós obedeçamos integralmente, que nós comentamos, e também que nós o agradeçamos sempre. Né? E que mais nós vamos ver hoje a respeito dessa gratidão? Nós temos que ser gratos ao Senhor, não somente por aquilo que Ele faz. Tem muita gente hoje que só procura o favor de Deus, mas não procura conhecer a Deus. Então, o salmista, o apóstolo Paulo, Pedro e outros dizem que nós precisamos conhecer o Deus do poder e não somente o poder de Deus. É completamente diferente. E como nós temos visto, né, eu he comentado algumas vezes aqui com os irmãos e com você que nos assiste, que nós estamos estudando a carta aos Hebreus aos domingos pela manhã. Aproveito para convidar você a participar conosco. O escritor da carta aos Hebreus nos diz que você não pode conhecer a Deus
a não ser por meio de Jesus Cristo, porque é Ele quem revela o Pai, né? Ele é o resplendor da sua glória, não é? Então, para que eu conheça a Deus, eu preciso conhecer o Senhor Jesus, porque é dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas, não é? Então, por Deus ser quem Ele é, eu tenho que ser grato. Deus deve ser louvado por aquilo que Ele é. Deus é o Senhor de todas as coisas. A nossa vontade é lhe rendamos graças como reconhecimento reverente da sua majestade, da sua misericórdia manifesta em seus atos salvadores. Então veja, não é porque Ele cura, não é porque Ele cuida, não é só por causa disso, mas por quem Ele é. Nós vamos conhecer esse Deus. O salmista declara: o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Render-te-ei graças, ó Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então veja, nós temos que aprender a conhecer esse Deus maravilhoso. E não existe nenhuma outra maneira de você conhecer esse Deus maravilhoso a não ser por meio das Escrituras. É nela que Ele se revela. Não é somente nos seus atos poderosos. Veja, eu não estou dizendo que você não pode procurar a Deus para atendimento das suas necessidades. Ele fala que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. O que nós não podemos fazer é colocar a experiência como guia das nossas vidas. Quem guia é a sua palavra. O salmista no Salmo 19 vai dizer: lâmpada para os teus pés, para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, não é a experiência. Eu comentei aqui na terça-feira que se fosse por experiência, o povo de Israel lá do deserto não teria desobedecido a Deus. Veja quantas maravilhas aquele povo viu. Veja quantas experiências eles tiveram com Deus. Mas eles continuaram desobedecendo. Por quê? Porque eles não conheciam Deus. Não conheciam esse Deus que fazia aquelas coisas. Tanto que, depois de Moisés receber as tábuas da lei e descer de novo para o arraial, eles tinham feito um bezerro de ouro, dizendo que aquele bezerro de ouro tinha libertado o povo da escravidão do Egito. Veja, que coisa mais terrível, né? É essa, porque não conhece Deus. Hoje, infelizmente, as igrejas evangélicas estão atrás do poder de Deus e não do Deus do poder. Nós precisamos, então, conhecer a Deus. Vamos ver. B. Nós temos que ser gratos pela sua bondade e misericórdia para conosco. O salmista conclama dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você vê isso no Salmo 118, no Salmo 106:1, no Salmo 107:1 e tantos outros salmos. Aqui, a compreensão de que toda a nossa relação com Deus baseia-se em sua misericórdia. Após a destruição de Jerusalém, Jeremias escreve: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Tudo o que somos e temos pode ser resumido na misericórdia eterna de Deus, que se compadece de nós e propicia a nossa salvação. As Escrituras declaram
que Deus é benigno e misericordioso para com todos, até para com os ingratos e os maus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo de número 6. 6, versos 35 e 35. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericórdios, como também é misericordioso o vosso Pai. Nós precisamos aprender dessa bondade e dessa misericórdia de Deus. Que mais? Nós devemos ser gratos pelo seu socorro. O socorro de Deus independe de nossa percepção. Deus nos tem guardado, na maioria das vezes, de uma forma misteriosa para nós. Você não vê Deus fazendo essas coisas. Não podemos limitar a nossa gratidão a Deus apenas à nossa percepção dos fatos. Mas uma vez, voltando, né? Se Deus curou, se Deus fez isso, se Deus fez aquilo, então, olha, eu vi Deus agindo. Mas Deus age na nossa vida sem que nós percebamos. Só o fato de eu e você estarmos respirando faz parte da misericórdia de Deus, e é porque Deus cuida de nós. O cuidado preventivo de Deus para conosco ultrapassa em muito a nossa consciência. A vontade de Deus é que lhe sejamos agradecidos pela sua proteção benfazeja. Que mais? Nós devemos ser gratos a Deus por causa da firmeza dos nossos irmãos. A vontade de Deus é que nos alegremos com os nossos irmãos na firmeza da sua fé, dando graças a Deus por isso. Devemos orar uns pelos outros, regozijando-nos ao perceber o fortalecimento espiritual dos nossos irmãos. E quão diferentemente nós agimos. Quando a gente vê um irmão sobressaindo, né, no seio da igreja, por causa da sua obra, por causa daquilo que ele faz, muitas vezes nós somos os primeiros a nos colocar contra, para derrubar a pessoa, para desanimá-la, quando nós deveríamos fazer o contrário. Nós deveríamos apoiá-la, fazer com que ela cresça mais. Esse é o objetivo da igreja. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a igreja é o meio, não só que Deus comprou com o seu sangue, por meio do Senhor Jesus Cristo, mas a igreja é o meio da capacitação daqueles que Deus tem chamado. É aqui na igreja que você tem para aprender a palavra de Deus, para exercitar os dons que Deus concedeu a você. Quando a gente não faz isso, nós invariavelmente esfriamos na fé, invariavelmente a gente deixa de vir à igreja e invariavelmente nós nos colocamos contra os nossos irmãos. O apóstolo Paulo, em muitas de suas cartas, agradecia a Deus o testemunho fiel da igreja. Primeiramente, diz ele, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Romanos 1,18. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.
Efésios 1:16. E ele continua ainda: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, ou desde o primeiro dia, até agora. Filipenses 1:3-5. A nossa gratidão a Deus deve se revelar num ato de proclamação da sua grandeza e dos seus poderosos feitos. Em primeiro lugar, conhecendo a Deus e o adorando porque Ele é. Quando eu conheço, eu falo da sua grandeza e dos seus poderosos feitos. A vontade de Deus é que proclamemos com gratidão os seus atos redentores. Os salmistas assim procedem, dizendo: graças te rendemos, ó Senhor, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Salmo 75:1. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Salmo 105:1. Em nosso desejo de servir, estamos com frequência dispostos a indicar para os nossos amigos profissionais e lojas que nos atenderam bem. Falamos de determinada promoção ou de um remédio que nos foi valioso para nós ou para um parente ou para alguém. No entanto, nos esquecemos de proclamar as maravilhas de Deus aos pecadores e mesmo aos nossos irmãos, para edificar reciprocamente a fé. Então veja, a igreja presbiteriana, de modo geral, não é muito afeita a dar testemunhos. Dificilmente você encontra espaço nos cultos para essa prática, não é? Mas é importante que nós falemos das coisas que Deus tem feito no nosso meio, daquilo que Deus tem feito na sua vida. É importante para o crescimento. Olha o que ele diz aqui, ó, o Deus, proclamar as maravilhas de Deus para a edificação recíproca da nossa fé. É importante nós fazemos. Não é entrevista com o demônio, não é essa papagaiada que o pessoal faz, mas é você dizer, né, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Como Ele te salvou, como Ele tem sustentado, como Ele tem aberto portas para você, porque Ele é Deus. Você tem que dizer o seguinte: é Ele quem cuida de mim. E eu posso ficar sossegado, porque eu sei que Ele cuida de mim. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Ficar sossegado não quer dizer que você não tenha que fazer nada, não é? Eu tenho um irmão que diz assim, né? Você faça como se tudo dependesse de você, na certeza que tudo depende de Deus, não é? É assim que nós temos que agir. Muito bem, vamos lá. A nossa palavra e a nossa vida devem ser expressões de agradecimento a Deus. Todas as nossas atitudes devem refletir este espírito. É justamente isto que Paulo recomenda aos Colossenses, quando ele diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. É sempre assim que nós devemos fazer, não é? Muito bem. Deus nos convida a uma dignificação de nossas tarefas, através de um coração agradecido, que se transforma em tudo que faz. Veja, há uma questão aqui que é uma visão cultural, não é? Nós tratamos aqui na igreja de uma questão de cosmovisão.
como é que você vê o seu trabalho? Algumas pessoas dizem assim, olha, uma coisa é o que eu faço lá fora. Outra coisa completamente diferente é aquilo que eu faço na igreja. É como se você tivesse duas vidas, né? Você pudesse viver uma coisa fora da igreja e outra coisa dentro da igreja. Ou seja, o crente só tem uma vida. E essa vida tem que ser vivida na presença de Deus. De modo que, repetindo aquilo que o apóstolo Paulo disse, né? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então não importa qual é o seu trabalho, não importa qual é a sua atividade, desde que honesta, não é? Você tem que fazer para a glória de Deus. Por isso é que você tem que fazer melhor do que os outros, porque você está fazendo para Deus. Esta ideia de que eu devo o meu emprego ao meu patrão, que eu devo obediência, que eu devo, é verdade em certa medida, né? Porque a empresa é dele, ele contratou você para trabalhar. Mas o seu trabalho, ou seja, aquilo que você vai executar, você tem que fazer como fazendo para Deus. Essa que é a questão. E você vai ser reconhecido por causa disto. Porque Deus abençoa quem trabalha glorificando o seu nome. Não importa. Já disse aqui, pode ser você limpando o chão, pode ser você dirigindo um país. Se você é um servo do Senhor, quando você se coloca nas mãos do Senhor e faz aquilo que você pode fazer de melhor, Deus abençoa. Deus abençoa. E é assim que nós devemos proceder. Vamos ver o que mais ele diz aqui. Um outro aspecto que deve ser analisado é que as nossas orações também devem ser agradecidas. Ou seja, eu já disse uma vez aqui na igreja que seria interessante você pegar o seu celular e gravar a sua oração. Ou pedir para alguém gravar a sua oração sem você perceber. Você vai ver que invariavelmente você começa assim: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e eu te peço, eu te peço, eu te peço, eu te peço. É uma pedição, não é? Que não tem fim. Ou seja, nós não aprendemos a agradecer primeiramente a Deus, a louvá-lo. Veja, nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. Como é que o Senhor Jesus ensinou esta oração? Né? Primeiro reconhecer, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faças a tua vontade. Ou seja, eu estou engrandecendo, por assim dizer, o nome do Senhor, declarando quem Ele é, declarando as suas maravilhas, antes de a gente pedir qualquer coisa. Só que a gente está acostumado a pedir. Mas nós não aprendemos a agradecer a Deus. Paulo, quando estava preso, escreveu a uma igreja que também passava por tribulação, a igreja de Filipos, né? Filipenses 1:29. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Essa que é a questão. Sendo sempre agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, tudo que Ele tem feito na sua vida. Né? Vamos mais. Paulo aqui não combate a ansiedade puramente com argumentos. Ele nos desafia a
canalizar as nossas energias não para um sentimento inoperante e destrutivo, mas para a oração com ações de graça. Veja, quando Paulo fala aqui em ansiedade, nós tomamos a ideia, quando você fala em ansiedade, a gente fala numa doença, fala numa coisa ruim, né? Dizemos que a doença do século é a ansiedade, depois da pandemia, né? Mas a doença do século é a ansiedade. Todo mundo é ansioso demais pelas coisas, né? Mas o apóstolo Paulo diz, olha, que ele tinha ansiedade. Ele escreve cartas às igrejas e fala, olha só, estou ansioso em ter convosco. Quer dizer, é um desejo natural. E este sentimento que conduziu o apóstolo Paulo, é esse mesmo sentimento que nós devemos ter. Quando nós oramos a Deus, colocando diante dele tudo, por meio de petições, das nossas súplicas, das orações com ação de graça. Então, a oração oferece-nos um abrigo onde podemos nos ocultar das preocupações mundanas, um lugar onde ficamos a sós com Deus, um refúgio onde renovamos a esperança, onde os nossos cuidados expostos a Deus foram amortecidos e renovadas a nossa confiança em Deus. É por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a orar fazendo o seguinte, né? Entra no seu quarto, não é isso que ele fala? Lá em Mateus. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que é o Pai que te ouve em secreto. O que Jesus está ensinando para a gente? Que você só deve fazer oração no quarto da sua casa? Não, Jesus não está ensinando isso. Qual é a janela que Jesus está se referindo? A nossa janela são os olhos. Ou seja, quando você está de olhos abertos, você tem comunicação com o mundo. Você está vendo tudo que está acontecendo à sua volta. E você não pode, com sinceridade e foco naquilo que você está falando, conversar com Deus. Por isso que Jesus disse, olha, você tem que afastar o mundo. Você está falando com o seu Pai. Não é para muita gente. Não é para você fazer como o fariseu, que ia lá no centro da praça lá e orava em voz alta, para que todo mundo reconhecesse e dizesse, olha, o homem piedoso está orando aqui. Não é isto. Procura seu Pai que está em secreto. Ou seja, a oração é o meio de graça que Deus colocou à nossa disposição para conversar com Ele. Para que você possa falar da sua intimidade, possa falar de tudo que está dentro do seu coração. Ah, pastor, mas Deus já sabe. Deus sabe, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você tenha confiança nele. E que aquilo que você fala com sinceridade, veja, nós já tratamos isso anteriormente, né? Com sinceridade, Deus ouve você. Ou seja, quando nós introduzimos aqui o assunto a respeito do Pai Nosso, nós falamos que uma das características da oração é que essa oração tem que ser sincera, porque Deus conhece tudo na nossa vida. Nós não podemos ocultar coisa nenhuma dele. Por isso que a nossa oração tem que ser sincera, tem que dizer de fato aquilo que é verdadeiro. A prática da oração, acompanhada de ação de graças, deve ser exercida a fim de nos aperfeiçoarmos nela, como resultado da nossa maturidade espiritual.
Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graças. Colossenses 2, 7 e 8. Continuando. Nós devemos ser gratos a Deus pela preservação na fé. Nós falamos, às vezes, naquela coisa que eu não gosto, os 5 pontos do calvinismo, né, que não existe 5 pontos do calvinismo. São 5 respostas às perguntas que os arminianos fizeram. Então não são 5 pontos do calvinismo. O calvinismo não tem 5 pontos. Calvinismo é uma doutrina. Calvinismo é uma cosmovisão de mundo baseado nas escrituras. É outra coisa completamente diferente. Então o último ponto lá é a preservação dos santos. Antigamente a gente falava na perseverança dos santos, como se essa perseverança dependesse de nós. Mas não é. É Deus preservando cada um de nós, assim como Ele preserva a nossa fé. A vontade de Deus é que permaneçamos firmes na fé, como Ele mesmo, pela graça, nos outorgou. Você pode ler lá em Efésios 2,8. O escritor de Hebreus diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa de Deus sempre se cumpre. Nós é que precisamos ser mantidos nela, ser preservados nela. Esta é a vontade de Deus, que permaneçamos firmes na sua palavra. Ou seja, aqui nós temos um trabalho feito a 2 mãos. Deus nos preserva. Mas você, por sua parte, também tem que trabalhar por isto. Também tem que labutar por isto. Né? Deus está preservando você. Ele te chamou, Ele te escolheu, mas você não ora, você não lê a Bíblia, você não participa das coisas da igreja, não participa dos trabalhos, não prega o Evangelho. Como é que você vai exercitar essa preservação que Deus lhe deu? A gente só pode fazer isso de forma prática. Veja, a promessa de Deus sempre se cumpre. Tinha um amigo presbítero que dizia assim: faça a sua parte, porque a parte de Deus já está pronta. E é verdade isso. Essa é a vontade de Deus, então, que permaneçamos firmes da sua palavra. A herança da vida eterna já nos está garantida. Visto, porém, que esta vida se assemelha a uma pista de corrida, temos que nos esforçar por alcançar a meta final. Ou seja, aqui não é uma questão de, usando o símbolo aqui, né, da corrida, porque na corrida só um ganha. Né? Só chega em primeiro lugar uma pessoa. Para nós, não. O importante é nós chegarmos ao ponto final. Ou seja, para aquilo que Deus nos chamou. O apóstolo Paulo fala que nós devemos correr a carreira da fé, correr aquilo que nos está proposto. E eu só conheço isso por meio do estudo da palavra de Deus. Às vezes eu tenho encontrado alguns irmãos, né, conversam comigo dizendo: pastor, sabe, eu estou tendo tempo na igreja e ainda não achei meu espaço. Eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Como assim? Como assim? Nós temos dons dados por Deus. Talvez você não tenha ainda, né, se disposto a correr a corrida que Deus tem destinado a você.
E você precisa aprender a fazer isso. Agora, você não pode fazer isso apartado, você não pode fazer isso desigrejado, você tem que fazer isso na igreja. Não é? Vamos lá. O substantivo perseverança e o verbo perseverar têm o sentido de persistir, permanecer, firmeza, constância, paciência, resistência. Não é uma corrida de 100 metros, é mais uma maratona. Que começa no dia que Deus chamou você, que você entendeu o chamado de Deus, e você começa a correr. E você começa a correr. É isso que o texto está dizendo. Os termos descrevem não simplesmente uma atitude passiva de deixar os fatos acontecerem. Lembra, né, da música popular, né? Vida leva eu? Não, não é não. Não é desse jeito. Não é de forma passiva, ou seja, tem atitude da sua parte, atitude da minha parte. Então, veja lá. Então, esses termos não simplesmente ter uma atitude passiva de deixar os fatos acontecerem, mas sim um comportamento ativo que enfrenta as dificuldades, tendo uma perspectiva que ultrapassa a simples visão adversa do momento. Veja, eu tenho chamado a atenção dos irmãos para este fato da seguinte forma. Se você lá no seu trabalho tem alguma dificuldade, você se vira, você vai atrás. Se você tem alguma dificuldade na escola, lá onde você estuda, você se vira, você vai atrás. Se tem problema em casa, você se vira e você vai atrás. Na igreja, pastor, eu não sei, estou desanimado, eu não sei o que eu vou fazer. Onde está a persistência? Onde está essa atitude de ação que é exigida da nossa parte? Vamos lá. E, portanto, uma perseverança viril na prova aceita os embates da vida. Porém, ao aceitá-los, transforma-os em uma nova conquista. Às vezes tem gente assim que quer saltar um monte, né? Mas não consegue saltar um grão de areia. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Você precisa de firmeza, precisa colocar já à prova, Deus coloca a gente à prova mesmo, e você tem que enfrentar isso com tenacidade. A palavra quer dizer uma resistência persistente, que começa e não para, a despeito das circunstâncias difíceis. Uma fé que se fortalece ainda mais no meio das adversidades. Imagina se Paulo, quando ele foi conduzido para conversar com os irmãos, e ninguém queria conversar com ele, foi lá Barnabé que introduziu Paulo, né? Ninguém queria conversar com o apóstolo Paulo. Assim, não, é esse daí que mata os crentes, veio com um carta aqui, mandava prender, mandava matar, nós não queremos saber, não sei o quê. Uma dificuldade. Se fosse como muitos de nós hoje, já está, que não quer também, já logo larga de mão. Mas veja o que ele fez. Transformou as adversidades que ele teve em vitória. Em vitória. A ponto de, se você se detiver um pouquinho na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que na caminhada de Paulo, o início dos textos
Começa sempre dizendo assim, né? Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, depois foi Paulo, Barnabé sumiu. Não existem mais registros bíblicos a respeito de Barnabé. Por quê? Porque Deus o usou para conduzir a Paulo para o caminho, para a corrida que Deus tinha chamado. Aliás, no chamado de Paulo, você pensa seriamente. Paulo está lá deitado na cama, sem poder ver, e Deus manda o seu servo falar com ele e orar. E a mensagem de Deus para Paulo é o seguinte, olha, você vai ver o quanto importa sofrer pelo Evangelho. Talvez se fosse comigo, com você, nós já teríamos corrido antes de começar. Lembra de Isaías? A mesma coisa. Diz assim, olha, você vai levar minha palavra, eles não vão acreditar em você. Eles não vão te ouvir. Não, mas o senhor quer que eu vá? Então eu vou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Para nós terminarmos, William Barclay disse o seguinte, sobre o sentido dessa palavra, de preservar. Não é paciência que pode sentar-se e curvar a sua cabeça, deixando as coisas descerem contra ela e argumentar passivamente que a tempestade passa. Não é meramente passar por algumas coisas. É o espírito que pode suportar as coisas. Não simplesmente com resignação, mas com esperança fulgurante. Não é o espírito que fica sentado num só lugar, esperando estaticamente é separado, né? Mas sim o espírito que suporta as coisas, porque sabe que estas coisas o estão levando para um alvo da glória. Mas é a paciência que aguarda inflexivelmente o fim. Mas a paciência que espera radiantemente a aurora. Ou seja, eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai voltar. Eu espero com paciência. Mas espero de que forma? Trabalhando, pregando, ensinando. Porque foi para isso que Deus me chamou. Deus chamou você para quê? Você já sabe? Você precisa descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida. Eu já disse que um dos propósitos de Deus na sua vida está em 1 Tessalonicenses 4, né? Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esse é o primeiro passo. Santifique a sua vida. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos parar por aqui hoje e continuaremos então na próxima terça-feira. Eu quero convidar você para que no domingo de manhã você acesse o site da nossa igreja, para que você possa participar conosco do estudo da carta aos Hebreus. É estudo mesmo, é versículo por versículo. Talvez você nunca tenha a oportunidade de ouvir, ou tenha tido, né, a oportunidade de ouvir uma exposição como esta. Quais são as riquezas de detalhe daquilo que Deus tem reservado para nós? Vem estudar conosco, vem estudar. Regozije-se em estudar a palavra de Deus. E também no culto vespertino, que começa às 19 horas, também você está convidado a participar, então, conosco. Deus te abençoe, te dê uma noite de descanso, de sono reparador, que você
e eu possamos levantar amanhã cheios de energia, de perseverança ativa e influenciar e transformar esse mundo que nos cerca. Deus abençoe você.